6 pessoas que não me conheciam. Então, assim, obrigado. 7. Pela apresentação. Para quem não me conhece, Tia Rê, obrigado pelas palavras gentis e generosas, exageradas. Mas eu trabalho há um tempo já com criatividade e tem um trabalho que exige que eu seja criativo, e eu trabalho também ensinando criatividade há pelo menos uns 15, 16 anos. E é um assunto que eu sou apaixonado, é um assunto que eu, sei lá, talvez eu tenha dedicado metade da minha vida estudando. E ele é curioso porque, mesmo hoje, em 2016, se você for aí pelo mundo procurando uma definição do que é criatividade, nem os especialistas vão entender. Então eu queria começar essa conversa com algumas definições que eu já escutei por aí. A primeira delas é que falar sobre criatividade é muito fácil, ser criativo é outra história. Então, o que faz da minha vida como educador criativo mais fácil, né? Que bom que falar sobre criatividade é fácil. Outra definição que eu queria trazer para a gente começar essa discussão é que a criatividade é errar, ou se permitir errar, e saber quais erros você vai se apegar e levar adiante, que eu acho maravilhoso. E que o Picasso disse de outra forma como aprender as regras como um profissional e quebrar as regras como um artista. Né? Ele disse isso de outra maneira muito mais bonita. Eu gosto de uma outra definição também, que é a jornada de nada no papel para alguma coisa no papel. Eu acho tão bonito isso, porque essa para mim está muito ligada com a definição de criar coisa. Né? Quando você pensa em criar, você pensa em colocar no mundo alguma coisa que não existia antes. Né? Acho tão bonita essa definição. Mas a Tia Rê me chamou hoje para discutir como a criatividade pode promover a mudança. E eu achei maravilhoso o convite. Um amigo meu disse um negócio essa semana incrível, que eu fiquei pensando. Eu sou publicitário hoje, profissionalmente. E como publicitário, a gente tenta influenciar o comportamento das pessoas. Vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas se a gente quer promover a mudança, talvez a gente tenha que influenciar alguns comportamentos. E ele disse o seguinte, que tem muita gente hoje que se autodenomina um influenciador. Eu, olhando o mundo ao meu redor e sabendo como a situação do mundo hoje, eu teria o receio de me chamar de influenciador. Eu não quero nem de perto ter uma influência naquilo que eu vejo acontecendo no mundo hoje. Eu achei curioso pensar nisso. Obviamente, e aí eu quero introduzir um conceito para vocês. Pode ser que os influenciadores que a gente tem hoje sejam reflexo do mundo que está ao nosso redor, né? Sei lá, o ovo, a galinha, quem que veio primeiro, quem que influencia quem. Mas, de qualquer forma, pensando em criatividade, eu queria dividir uma ideia com vocês, que é a seguinte. Para qualquer ideia que você acredite, ou qualquer coisa que você acredite, o contrário também é verdade. Cara, isso é tão maravilhoso. O contrário do que eu penso também é verdade. E eu acho que essa é a maravilha das ciências humanas, que para um mesmo problema você tem tantas soluções. E eu acho que é aí que a criatividade opera, né? Como encontrar mais soluções para o mesmo problema. Eu acho maravilhoso isso. Então, sei lá, eu concordo com os dois amigos meus, o que falou que eu não queria influenciar o mundo de hoje, e o outro que falou talvez o mundo esteja influenciando esses influenciadores, sei lá. Mas é curioso pensar e libertador pensar que, seja lá o que for que eu acredito, o contrário também é verdade. Como a gente está falando sobre
influenciar comportamento, promover a mudança. Eu sou viciado em internet, estou conectado o tempo inteiro, estou conectado nesse momento. Eu tenho um amigo me transmitindo ao vivo aqui, sei lá para onde, eu tenho um amigo ali me transmitindo também. Espero que minha mãe esteja vendo. E eu vejo muito na internet que o amor resolve tudo, soluciona tudo. E eu vou usar da minha própria ideia que eu acabei de apresentar para vocês. E eu vou dizer que o amor é sobrejugado. O amor é menos poderoso. Tem uma coisa muito mais poderosa que o amor para promover a mudança, que é a comunicação. Ainda que você ame muito alguém, você precisa contar isso para ela. E só aí já está a prova de que a comunicação é mais poderosa que o amor. Você bateu o carro. Qual a primeira coisa que você faz? Não, a segunda. A primeira que você faz é puta que pariu. A segunda é, você desce do carro e fala, cara, desculpa, eu tava, sei lá onde eu tava. Ou pega e fala, porra, o que você fez comigo? Exato, o que você tava fazendo? Mas de alguma forma é você tentando entender o que estava se passando na vida de outro ser humano. E eu acredito que se existe alguma ferramenta humana capaz de promover a paz mundial ou resolver qualquer problema em cima da terceira pedra a partir do sol, é a comunicação. É isso que eu acredito. E é por isso que eu dediquei a minha vida à comunicação. Parênteses só, porque eu já sofri muito preconceito por ser publicitário. Publicitário, né, é aquele cara que fica empurrando coisa que você não precisa, é o marqueteiro que elege o cara que não é bacana. Mas eu vou contar uma história pessoal do dia que eu fiz as pazes com a comunicação. Eu vi um anúncio de revista de uma marca de carro, um anúncio de 1959 da Volvo. A Volvo é uma marca de carro sueca. E era um anúncio de revista com 1099 palavras, não tinha nenhuma foto do carro. Eram 1099 palavras. Com argumentos e exemplos de por que você deveria trocar de carro o menos possível na sua vida. Então, basicamente, o que eles estavam falando é o seguinte: se você vai comprar qualquer carro na sua vida e você vai precisar pensar em trocar de carro de novo em menos de uma década, em menos de 10 anos, você não deveria trocar de carro. Porque se você trocar de carro em menos de 10 anos, você vai perder dinheiro que você podia viajar, que você podia colocar uma piscina na sua casa, que você podia... E quando eu li esse anúncio, eu falei, caraca, genial. Ele está me dizendo que carro pode ser um problema na minha vida. Só que o mundo evoluiu um pouco, de 1959 para 2012, quando eu li esse anúncio. E foi em 2012 que eu decidi parar de ter carro. Se eu tivesse em 1959, provavelmente eu compraria um Volvo para ficar uma década sem ter que pensar nisso. Mas em 2012 eu tenho táxi, eu tenho Uber, eu tenho, sei lá o que eu tenho. E eu não preciso mais de ter carro. Então foi a publicidade que me convenceu a não precisar mais de um carro. E aproveitando que a gente está falando de criatividade para a comunicação, obviamente a gente está muito ligado à comunicação. Talvez tenha sido uma das primeiras expressões humanas e deve ter surgido sei lá quando, na pré-história, antes das pinturas rupestres. E ela deve ter surgido provavelmente numa dinâmica muito parecida com essa. Alguma tribo, gente sentada em volta de uma pessoa, cara de pau, mentirosa, contando algum tipo de história para o resto da tribo. Tem uma outra frase sobre criatividade, na verdade sobre escrita, que é um tipo de criatividade, que diz o seguinte: toda escrita da história é sobre um único assunto. Alguém arrisca dizer que assunto é esse? Toda escrita da história é sobre um único assunto. Sobre pessoa, sobre gente, mas mais especificamente, toda história contundente, ela é sobre sobrevivência. Ela é sobre como eu posso me entender minha relação interpessoal, entender minha relação com o mundo e viver melhor.
toda a escrita da história da humanidade é sobre como sobreviver ou sobre como viver melhor. Então, provavelmente, meu tataravô estava lá, cara de pau, mentiroso, na frente da tribo, e estava contando uma história que um dia ele foi para a floresta e um tigre mordeu ele. Provavelmente. Eu juro que eu estou machucado, isso não foi um... E foi uma mordida mesmo. Foi uma mordida da terra. Foi. Provavelmente ele contou essa história. Então, o que ele estava tentando dizer com essa história é: queridos, não vão para a floresta em determinado horário, porque tem um tigre, tem um gato lá. Se você tentar fazer um cafuné nele, você vai perder o braço. Então, eu estou contando essa história para que vocês sobrevivam ou vivam de uma maneira melhor. Se vocês prestarem atenção, as histórias que vocês gostam, provavelmente elas estão ajudando vocês a viver melhor, a entender, a se entender, a entender as relações que vocês têm uns com os outros, ou a entender a relação que você tem com o seu mundo. Indiana Jones, por exemplo, vou pegar um exemplo antigo porque eu sou velho. Indiana Jones é uma história sobre aventura, ou sobre a recompensa que você pode ter quando você se aventura. E a recompensa que você tem quando você corre de uma pedra gigante de índios que estão jogando flecha é o Deus dourado, a estátua de ouro. E no mesmo filme, a recompensa é quando você decide se relacionar com a loira escandalosa que tem medo de tudo, é o amor. Então não importa o tipo de aventura, para qualquer aventura tem uma recompensa. É sobre isso que é Indiana Jones. Jesus sabia. Todo mundo tem idade. Mas é uma história que me ajuda a viver melhor. A ideia de que me aventurar tem uma recompensa me ajuda a viver melhor. Quando Tia Rê falou que eu era empreendedor. Quando eu resolvi ter um restaurante, eu estava entrando numa aventura de alguma forma. Quando eu entrei num relacionamento, eu estava entrando numa aventura. Vocês não fazem ideia da aventura. Que tem seus riscos e suas recompensas. Então, toda a escrita da humanidade, ela é sobre sobreviver. Se eu quiser classificar essas instruções, todas essas instruções, eu de alguma forma consigo colocar ela em 3 grandes gavetas, ou 3 grandes caixinhas. Eu tenho histórias que me ensinam alguma coisa. Olha, não sei se você sabe, mas se aventurar tem as suas recompensas. Ok, eu não sabia disso, obrigado. Eu tenho histórias que me inspiram. E hoje a gente ouviu um monte de história desse tipo aqui. Histórias que, cara, quer saber, dá pra fazer. Às vezes o mundo tenta deixar a gente meio descrente na humanidade, mas não, o bem está aí, o bem está promovendo a mudança, e hoje eu acredito e hoje eu vou fazer alguma coisa. Então, histórias que me inspiram de alguma forma, me ajudam a viver melhor, né? que me enchem de otimismo de alguma forma, me ajudam a viver melhor. E eu tenho histórias que simplesmente entretêm. Às vezes eu preciso rir para continuar vivendo. Às vezes eu preciso simplesmente fazer com que o tempo passe de um jeito um pouquinho mais agradável. Se eu classificar todas as histórias, desde a história do meu avô e o tigre, até hoje, 2016, a última série do Netflix, grandes chances dela cair dentro de uma dessas 3 caixas, ou mais, ela pode estar no meio de 2 caixas também, ou ela pode ser sobre as 3 coisas. Teoricamente, se você quer promover a mudança a partir da criatividade, vendo aqui uma história de... A vida pode ser mais simples. Se você quer promover a mudança, talvez você tenha que contar uma história que promova uma dessas desses 3 objetivos aqui, né? Uma história que consiga entreter alguém, educar alguém ou inspirar alguém de alguma forma. E para isso eu tenho que prestar atenção em algumas coisas. A primeira delas é: eu tenho autoridade para contar essa história? Eu estou hoje aqui falando sobre criatividade. Eu tenho alguma autoridade
para falar sobre criatividade? Eu tenho, ela está muito ligada no meu superpoder. Eu tenho um superpoder. Todo mundo tem, na verdade, a gente já vai falar sobre isso. Eu tenho 2 superpoderes, na verdade. Eu acho que o segundo é um subpoder. Um superpoder, porque o contrário pode ser verdade. Então a primeira coisa é, eu tenho autoridade para contar essa história. A segunda é, obviamente, eu estou contando a história para alguém. Quem é essa pessoa? Quem é esse público? Quem são essas pessoas? Por que elas deveriam ouvir isso? E se eu quero promover a mudança, eu quero impactar o comportamento de uma pessoa. E aí eu tenho um parênteses aqui para fazer sobre comportamento e impactar um comportamento. Você não consegue impactar um comportamento se dirigindo diretamente ao comportamento. Eu não sei aqui se alguém já foi chefe ou é chefe de uma equipe. Se você trabalha, provavelmente você faz parte de alguma equipe de alguma forma, mas eu não sei se vocês já foram chefes. Se vocês já foram, se um dia vocês forem, um dia vocês vão pensar o seguinte: cara, por que todo mundo no meu time chega tarde? Eu nem vou entrar nessa conversa de trabalho, espaço de trabalho, mas assim, por que as pessoas chegam tarde aqui no meu trabalho? Que coisa maluca. E durante muito tempo eu tive que lidar com isso. De alguma forma eu virei chefe cedo. Mas você fica meio descrente. Você chega pro cara e fala assim: cara, pelo amor de Deus, chega mais cedo. Vamos chegar cedo, a gente trabalha melhor cedo, a gente sai mais cedo. Tem gente que queria estar aqui chegando cedo e você está chegando tarde. E isso não adianta. E aí um dia eu descobri o seguinte: eu sou publicitário, meu time era um time de publicitários, e o que a gente faz, a gente inventa coisas e mostra para o cliente. O cliente é aquele cara que está pagando a conta e que às vezes está meio com um foco levemente desincronizado do seu foco por questões de visão. A gente está trabalhando em cima do mesmo problema de perspectivas diferentes. Mas de um jeito muito estereotipado, ele é o cara mais zangado desse ecossistema. Ele é o cara que pode te dar uma bronca. E um dia eu cheguei para um cara que chegava à tarde e falei assim: amigo, a gente tem um projeto essa semana. Você vai apresentar para o cliente, não sou eu, é você. Esse cara começou a chegar muito cedo. Muito cedo. Por quê? Porque eu influenciei o pensamento dele, não a ação dele. Então, quando você está contando uma história que vai ajudar alguém a viver melhor, você tem que influenciar o pensamento da pessoa e não o comportamento da pessoa. E foi assim que eu resolvi e consegui fazer com que o meu time tivesse imbuído do mesmo senso de responsabilidade que eu. Coesão. A gente conta histórias o tempo todo, às vezes sem querer. Aliás, o acaso é um ótimo criativo. A gente cria sem querer. O acaso cria. É maravilhoso pensar isso. Mas eu tenho histórias ou coisas que eu comunico inconscientemente e conscientemente. E eu tenho essa atenção se existe uma coesão. Eu não posso lutar pelo consumo num dia e pelo anticonsumo no outro, ou pela carne num dia e pelo vegetarianismo no outro. Existe uma coesão no que eu faço. Isso é uma coisa maravilhosa, porque você fazendo ou não alguma coisa, o que você comunica vai acontecer automaticamente. Persuasão. Eu estou tornando a minha história urgente ou próxima. Hoje a gente está trabalhando aqui em harmonia com um projeto que existe, que por sua vez opera em harmonia com uma outra instituição que impacta um grupo específico de pessoas. Como é que eu faço com que as pessoas que estão ali na frente se identifiquem com todo esse ecossistema e até a ponta dele? Provavelmente a minha história vai ter que operar dentro da minha vontade de contar o que eu quero, baseado em quem eu sou, com quem eu estou falando e conectado com todo esse ecossistema do começo até o final.
muita teoria, né? Muita teoria. Eu falei para vocês que eu tinha um superpoder. E o subpoder, vou começar pelo subpoder. O meu subpoder, eu consigo transformar álcool em ideias. Eu não sei o que acontece no meu fígado e no meu cérebro, eles estão, mas esse é o meu subpoder. O meu superpoder, que é algo que me ajuda a promover a mudança no mundo, é que eu tenho o pé no chão e a cabeça na lua. Esse é meu superpoder. Eu coloco a minha imaginação a serviço do mundo, para quem sabe conseguir promover alguma mudança. Tia Rê, qual é o seu superpoder? Meu superpoder? Eu tenho a capacidade de enxergar o que as pessoas não se enxergam mais. Maravilhoso. Você consegue mostrar elas para elas mesmas. E é incrível como a gente vive em janelas, né? A gente vive em várias janelas. O computador trouxe para a gente as janelas virtuais, o celular é uma janelinha, tudo no mundo é uma janelinha, seus óculos são uma janela. E é difícil você ter uma janela para dentro de você mesmo, né? Ninguém no mundo está preocupado em fazer uma janela para dentro de você mesmo. Isso é um maravilhoso superpoder. Qual é o seu superpoder? Achei que ia ser só Tia Rê. Todo mundo tem um superpoder. Poxa, Tia Rê. Meu superpoder? Falar, comunicar, talvez. Falar, se expressar. Às vezes a gente queria ouvir mais das pessoas, é um ótimo superpoder. Você, qual é o seu superpoder? Acho que é a teimosia. Eu concordo. Porque daí sempre consegue, né, fazer. Exatamente. E o mundo tenta fazer a gente desistir várias vezes. Teimosia é um superpoder incrível e muito útil. Seu superpoder? Acho que ser bastante observador, analítico. Todo mundo tão ocupado, a gente precisa às vezes parar e olhar o mundo. Seu superpoder? Aguentar o sol. Aguentar o Saulo, aguentar o próximo é nobre, é maravilhoso, é a chave para a sobrevivência. Qual é o seu superpoder? Se transformar, maravilhoso, se reinventar de alguma forma, maravilhoso. Qual é o seu superpoder? Eu acho que é fazer as mulheres se sentirem melhores, mais autoconfiantes, mais felizes. Exato, você está tentando unir um grupo de pessoas, né? Às vezes a gente precisa conhecer outro igual, ou reconhecer outro igual e saber que, cara, eu não estou sozinho nesse mundão. Qual é o seu superpoder? Além dessa barba maravilhosa. Drowning. Caraca! É isso. Essa é boa. Qual é o seu superpoder? Eu enxergo oportunidades de negócio onde ninguém vê. Oportunidade de negócio. O mundo precisa acontecer, as pessoas precisam se encontrar, ainda que elas não estejam presentes fisicamente. Qual é o seu superpoder? Acho que tem um superpoder. Todo mundo tem um superpoder. Vou empurrar as pessoas. Empurrar as pessoas, todo mundo precisa de um empurrão, é maravilhoso esse superpoder. Incentivo. Caramba, seu superpoder. Acho que o meu superpoder é a escuta. Eu sou psicóloga, então Maravilhoso. promovo autoconhecimento. Maravilhoso. Autoconhecimento, É a maravilhoso. cidadania pra dentro. Incrível. Seu superpoder. As pessoas dizem que eu faço uma boa articulação. Isso é incrível. Às vezes a gente precisa de um tradutor. Eu não sei se o que está dentro da minha cabeça é o mesmo que está dentro da sua cabeça. Eu não sei se quando eu falo criatividade, eu procuro nas mesmas gavetas que você procura. A gente precisa de tradutores. Qual é o seu superpoder? Registrar momentos. Registrar momentos? Como assim? Fala mais sobre isso. Fotografia. Olha só, muito bom. Registrar momentos não só pra mim, mas para as pessoas. Sim, Vamos supor, futuramente elas terem aquilo e falar assim, nossa, em tal momento eu vi isso. sim. Ou em tal momento eu Sim. presenciei isso. Esse é um dos superpoderes mais incríveis do mundo. Você consegue parar o tempo. Qual é o seu superpoder? Dar solução para os problemas dos outros. Não os meus, mas para os outros. Eu diria que o seu superpoder é a empatia e a humanidade. Eu sou igual a você. Qual é o seu superpoder? Estou tentando descobrir muita coisa, ainda mais acredito que a minha energia seja o meu superpoder. Incrível. A gente precisa de energia. Você é uma fonte renovável de energia. Maravilha, sustentável. Isso é importante. Médio. Vamos trabalhar nesse superpoder. Qual é o seu superpoder? Da mesma forma que ela, também registra momentos, só que eu diria que vai transformar momentos. Transformar momentos. Maravilhoso.
De certa forma, ela consegue parar o tempo, você consegue voltar no tempo e reviver aquilo de alguma outra forma. Não tanto, eu consigo pegar aquele momento e transformar uma forma de transformar o olhar. Mudar o olhar. É, Tá bom. Mudar as perspectivas, isso é importante. Isso é super importante. Ser contraditório. Você não conta. A pessoa fala, não, Camila, é difícil. Eu falo, não, eu vou. Maravilha. Isso é Eu vou. incrível. O mundo precisa de teimosia. Teimosia é um superpoder. Acho que eu tenho um pouco disso. Queridos, eu vou terminar esse papo com a ajuda de vocês. A gente vai criar e promover a mudança. Agora, vocês vão ter uma ideia. Vocês estão confortáveis? Eu senti que você ficou meio aflito com o superpoder. Você vai ter que ter uma ideia agora. Eu vou contar para vocês o problema que vocês precisam resolver. Eu vou contar para vocês o problema que vocês precisam resolver. Eu vou dar algumas ferramentas na mão de vocês. E tudo que eu vou pedir é uma ideia. Eu só quero uma ideia, não mais do que isso. A única regra é que todo mundo precisa contribuir com pelo menos uma ideia. Tá bom? Se alguém aí não se sente criativo, confia em mim, vai dar certo. Nós vamos ter uma ideia. Vocês vão precisar só de um post-it, gente. Escreve a ideia em um post-it. Já precisa de quantos post-its? Um só, eu só preciso de uma ideia, só preciso da melhor ideia. Não, vocês podem errar também, não tem problema. Pode errar? Pode. A gente vai ter só 2 minutos para criar a ideia. Para mudar o mundo. Tem 2 minutos para mudar o mundo. Só. Calma, calma. Espera aí, segura a criatividade. Vamos fazer mais 5 segundos. Tá. Agora a gente troca o post-it, gente. Não tem problema. É o meu é bom. Vamos lá, todo mundo equipado aí? Sim, todo mundo. Gente, calma lá, hein? Não é pra criar nada ainda. Eu não falei ainda o que vocês vão fazer. Calma. Eu vou começar com uma história. Eu tava do outro lado do mundo semana passada a trabalho. Cara, é uma situação esquisita. Você tá meio de jet lag, as viagens são curtas, você tá num lugar onde as pessoas não falam a sua língua e você não fala exatamente a língua das pessoas, ou você não é nativo na língua das pessoas. Você está sendo colocado à prova, você está num outro clima, você está comendo outra comida. E isso tudo está meio que deixando a sua vida meio esquisita. E eu saí para caminhar. Eu estava caminhando e vendo pessoas falando outra língua, pessoas vestidas de outro jeito. Eu não me visto bem nem no meu país, imagina no outro. E de repente eu vi uma bolinha de sabão. Na verdade, fui atropelado por um cardume de bolinha de sabão. Qual é o coletivo de bolinha de sabão? Um cardume de bolinha de sabão. E nesse momento, nesse instante, nesse segundo e meio, eu esqueci que eu estava com sono, que eu estava comendo mal, que eu estava mal vestido e que ninguém me entendia. Eu falei, cara, bolinhas de sabão me conectaram com uma parte do meu passado, me trouxeram lembranças de momentos bons da minha vida, me inspiraram de alguma forma e me lembraram de que, cara, talvez a minha missão aqui essa semana também seja me divertir um pouco. Eu não sei como é que vocês faziam bolinha de sabão. Eu vou contar como eu fazia bolinha de sabão. Eu usava água da torneira do quintal da minha avó. Eu usava sabão em pó. Eu soprava a bolinha de sabão com as 2 mãos, assim. Nem sempre eu soprava, às vezes eu
fazer um movimento com o braço, porque a bolinha de sabão ficava mais esticada. Esse era o meu jeito. Essa era a água que eu usava, esse era o sabão que eu usava, essa era a forma com que eu soprava. Eu tenho uma sobrinha. Minha sobrinha tem uma maquininha de bolinha de sabão, um potinho amarelo com uma argolinha redonda que ela sopra, ou que ela chacoalha. Eu não sei como é que vocês faziam, eu não sei onde é que vocês faziam. E melhor, eu não sei onde vocês faziam uma bolinha de sabão hoje. Eu não sei como é que vocês vão fazer hoje. A ideia que eu preciso de vocês é como a gente faria, ou como vocês fariam, com que uma bolinha de sabão hoje conectasse duas pessoas ou duas entidades. Lembrando, a água vem de um lugar, o sabão vem de um lugar, o jeito que você faz, quem você faz junto, eu fazia com a minha irmã, o lugar que você faria isso, como é que você usaria bolinhas de sabão para inspirar alguém, para educar alguém, para entreter alguém, hoje, conectando as pessoas. Valendo, 3 minutos. Introspectivamente, cada um com as suas ideias. Pode ser tão simples quanto escolher a cor do seu palitinho de bolinha de sabão. Daí ficou xixi. Um minuto. 1 minuto. Acabou. De acordo com as regras desse exercício, a gente acabou. Geralmente, quando eu digo que a gente tem 3 minutos para ter uma ideia, que a gente fala assim, e aí 3 minutos depois a pessoa tem muito mais do que uma ideia. Se foi o caso de alguém aqui, parabéns. O que você tem aí? Putz, eu tenho várias Pode coisas. contar, rápido que o meu tempo está acabando. Bom, primeiro é jogar bolinhas de sabão em lugares de... os dois. Eu acho
em lugares muito tensos. Então, como a Bolsa de Valores de São Paulo, um momento de crise que a gente está, e o outro é fazer uma piscina de água e sabão em lugares de conflito, como Síria, para as pessoas brincarem e fazerem. Aqui são coisas parecidas. Ah, tá bom. Você quer... Tem alguma coisa aqui? Não, é usar tipo itens como óculos usados sem lente para fazer saborinho. Maravilha. O que você tem? Eu tenho 2. Colocar na embalagem das balinhas de sabão, já que você já as embalagens, né? Certo. Características de pessoas, para ter a troca. Então, tipo, criativo, amigo, divertido, engraçado. Olha só, bonito. O que mais? E o outro é colocar cheiros e perfumes que remetam ao lugar de pessoa. Olha só, que fofo isso. Amigo, você não fez? Diga lá. Primeira ideia, beleza? Usar um drone para distribuir bolinha de sabão e condicionamento. Tecnologia a serviço da bolinha de sabão, maravilhoso. E usar ele para fazer bolinha de sabão no meio de congestionamento, maravilhoso. Você? Um cubo gigante com telas, pessoas em 4 países, uma só é real, os outros são virtuais. Eles fazem bolinhas e lá dentro o cubo mesmo desenvolve várias bolinhas. Para jogar em outro país? Não, joga dentro desse cubo, mas na tela de cada país, cada uma a sua maneira vai fazer a bolinha e o próprio cubo enche tudo de bolinha como se fossem as outras pessoas mandando a bolinha para lá. Certo. Diferente do modo de cada um fazer a sua bolinha, é sempre a bolinha a mesma, a bolinha de sabão. Então... Maravilhoso, maravilhoso. Conectando nações pela bolinha de sabão. Sua ideia? Eu ia fazer uma campanha no orfanato e buscar parceiros como Unilever para fazer essas... Fazer com que uma empresa patrocine a bolinha de sabão. Eu também achei, eu sempre achei meio idiota o sabão que lava mais branco. Eu queria que fizesse mais bolinha. Foda-se se ele lava branco. Amigo. A maior bolha de sabão coletiva do mundo. Do mundo, maravilha. Diversas pessoas assoprando bolha de sabão no mesmo ponto. No mesmo lugar. No mesmo lugar, para elas se unirem. Então aguarda para você ter mais ideias, o mundo precisa das suas ideias. Você? Eu pensei numa plataforma que pudesse, eu seria uma bolinha de sabão física, né? Mas eu pudesse criar uma bolinha de sabão do tamanho que eu quiser, do shape que eu quisesse. E dentro dessa bolinha de sabão tivesse um pouquinho da minha identidade, né? Eu sou, eu nasci, o que eu gosto de fazer. Ela é física, você vai construir ela. Ela é virtual. Certo. Uma plataforma na internet, um aplicativo, eu solto a bolinha, ela sai, vai para um outro canto do mundo. Com um pedaço seu. Aí a pessoa toca ali, a bolinha estoura. Uma mensagem na bolinha. E aí eu consigo conectar essa maravilhoso. identidade com quem? Maravilhoso. Amigo. Uma oficina de bolinha de sabão. Pra ensinar, tem gente que não lembra mais como é que faz. É verdade, gente. Quem fez uma bolinha de sabão no último mês? No último ano? No último ano? Mas de qualquer jeito, o nosso amigo... Sua ideia? Eu tinha uma ideia de fazer, na verdade, um aparelho para malhar. São 3 pessoas. Maravilhoso! A gente tá falando de qualidade de vida. Então são 3 pessoas. As da ponta fazem, na verdade, um arco de bolinha de sabão e a do meio tem que tentar alcançar isso. Certo. Então, maravilhoso. Então a do meio sempre pula e as da ponta fazem o mais alto que podem. E cada uma delas tem que trazer um elemento para fazer essa máquina de bolinha de sabão. Maravilhoso. E a outra tem 2? Ou é a mesma? É a mesma, só tá explicadinha o que tem que levar. Valor do orçamento. Brownie? Ah não, Tia Rê, me conta. Intercâmbio de ideias chama. Que é convidar pessoas de diferentes empresas, ONGs, comunidades, pessoas diferentes que nunca se encontraram, para se encontrar num parque, para soltar a bolinha de sabão junto numa tarde, para trocar ideias e trocar experiências, para se conhecer, das expectativas. E acabei de ter uma outra ideia, que é bolinha de sabão Pokémon. Nossa, eu pensei Só que quando você estoura a bolinha de sabão,
sabão quando você acha Pokémon, né? Você estoura a bolinha de sabão, você ajuda alguma organização a dar dinheiro. Algum tipo, 30 centavos vai pra uma organização. Maravilhoso. Amigo. Eu pensei em fazer algum tipo de atividade em que as pessoas mentalizam os problemas delas saindo dessa bolha de sabão e aí estouram. Maravilhoso, maravilhoso. A hora que eu estourar uma bolinha de sabão, eu vou estourar meus problemas. E no final das contas, grande parte da nossa realidade é imaginária, né? Eu pensei em um agora. Vou escrever. Brownie, mano Brownie. Imagina, Corinthians e Palmeiras. Todo mundo com uma arminha de bolinha. Escreve essa ideia. Bem de bolinha de sabão aí. Sua ideia. Eu pensei mais na ideia da bolinha de sabão como uma coisa que sai de dentro da gente e deixa um pouquinho da gente no mundo, né? Certo. Então, o que cada um quer contribuir para o mundo e como que aquilo fica... Eu não pensei exatamente como fazer isso e não fui tão a fundo na forma. Mas tá aqui, tá explicado aqui. A ideia de colaboração, de você deixar um pouquinho de você no mundo. Certo. Então, a minha bolinha de sabão me representa. Maravilha. Sua ideia? Como você tinha dito, a questão de conectar pessoas, a bolha, assim como todas as ideias, seria um pretexto e o objetivo real seria mesmo conectar pessoas, então já previamente avisariam todas elas. A bolha é só um pretexto e vamos se conectar. Ok, maravilha. Vamos parar de se conectar com o celular e a Vivo agora vai começar a fazer bolinha de sabão. Sua ideia primeiro? Minha ideia era juntar... Ah, tá aqui. Era juntar as pessoas num parque ou em algum lugar aberto, fazer várias bolinhas de sabão e fazer com que essas pessoas se expressassem, se libertassem, tipo, colocar a criança que há dentro dela. Porque do jeito que o mundo anda, sempre tem preocupações, deixar, tipo assim, todo o problema de lado e soltar a imaginação com as bolinhas e poder registrar esses momentos e dar esse momento para cada uma das pessoas. Divirta-se. Isso. É uma história que ajuda a gente a viver melhor. Sua ideia? A ideia é tipo um grande festival e o ingresso seria tipo necessariamente só entrariam duplas, que os dois teriam que desenvolver para fazer a bolinha de sabão juntas, e nesse grande festival lá dentro, ao invés de soltar balão, essas coisas, seriam bolinhas de sabão coloridas. Certo. Não sei. Maravilhoso. E tem preço, é isso? Eu já tenho aqui também. Eu tô gostando, vocês são muito disciplinados. Tem o desenho de bolinhas coloridas. Sua ideia? O nome chamaria Projeto Vamos Juntos Fazer Bolinhas de Sabão. Então eu preciso que cada pessoa traga alguma coisa, mas que também mobilize uma pessoa para vir junto. E aí a gente vai marcar em todas as cidades um local no mesmo horário, onde todo mundo vai se reunir. E a mensagem é que juntos a gente pode mudar o mundo. E se a gente se junta para fazer bolinha de sabão, a gente pode fazer muito mais coisa. Eu acredito em você, amém. Aleluia. Sua ideia? Minha ideia seria manifestações artísticas usando bolinhas de sabão coloridas com luz projetada nelas, porque as formas são muito bonitas. Maravilhoso. Poderia passar uma bela mensagem. Maravilhoso. Vou jogar luz colorida nas bolinhas e vou projetar imagens. É maravilhoso isso. Eu consigo imaginar como isso ia ficar bonito. Plasticamente, dramaticamente. Sua ideia? Eu pensei numa projeção num prédio, no meio da cidade, pra gente não ter que levar ninguém pro parque e tal. E aí a gente projetaria nesse prédio central a bolinha, que através de conexão, as pessoas que estivessem ali por geolocalização, elas receberiam um aviso no celular. E aí elas olhariam para o prédio, dentro do prédio a bolinha ia estourar e aí iam surgir bolinhas físicas. E aí você ia ter aquele momento de atenção e depois de dispersão para as pessoas simplesmente olharem e comentarem. Exatamente, saírem daquela rotina. Saulo, tem alguma ideia? Filmar. Que maravilha. Queridos, eu vou me despedir de vocês com duas ideias. Eu comecei esse papo falando que falar sobre criatividade é fácil, é muito fácil. Ser criativo é outra história.
essa outra história depende do quão a gente está disposto a promover a mudança no mundo. Eu vou deixar aqui para a Tia Rê e para o projeto dela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31 ideias, que você pode desenvolver e ver se você pode de alguma forma usar isso ou uma ou mais dessas ideias como o começo de algo que você pode fazer dentro do seu projeto ou para ajudar a Fundação Casa. E lembrar vocês que a gente criou 31 ideias em 3 minutos. 3 minutos. Então, se você... Deixa o cliente ouvir isso. É o time sheet mais eficiente da história. A gente criou 31 ideias, algumas muito boas, algumas muito bem explicadas. Eu posso ir direto patentear a sua ideia. A sua também, a sua que tem as cores e tal. Mas se a gente for pensar, aqui a gente tem ideias que estão tentando conectar um grupo de pessoas, tentando conectar 2 pessoas, tentando levar 2 pessoas para um evento onde elas vão se conectar. Eu tenho muitas áreas de atuação quando eu penso em relações intrapessoais, interpessoais e globais. Então, toda vez que alguém perguntar para vocês sobre como usar a criatividade para promover a mudança, eu acho que a criatividade é a parte mais simples da história. Eu acho que todo mundo tem que estar disposto a promover a mudança de fato, e para isso a gente precisa de ação, que vocês provaram que vocês têm, porque essa aptidão, porque vocês estão aqui hoje, no sábado, tendo essa série de discussões. Então, muito obrigado e Tia Rê, suas ideias. Gente, antes de começar a próxima,